Olá, essa é a primeira parte da aula 7 e nessa aula nós vamos falar sobre os osciladores harmônicos. Nessa primeira parte nós vamos estudar o oscilador harmônico simples. Então o oscilador harmônico simples, uma maneira da gente pensar ele é através do sistema massa-mola, que a gente já inclusive até tratou já lá atrás, mas aqui eu vou fazer uma abordagem um pouquinho diferente para a gente já ir utilizando as técnicas que nós vamos utilizar para estudar o oscilador amortecido e forçado mais para frente, que são um pouco mais complexos. Então, o oscilador ele é composto ele pode ser pensado como composto por uma massa e uma mola, né? Um corpo de massa m e uma mola de constante elástica k. Inicialmente ele está aqui na posição de equilíbrio, que é a posição de relaxamento da mola, mas a gente pode deformar ele um pouquinho e soltar e colocar ele para oscilar. Como é que isso aqui fica em termos de equação de movimento? Bom, a força resultante ao qual esse corpo aqui está sujeito é uma força elástica do tipo menos kx, né? E a força resultante, por sua vez, pela segunda lei de Newton, é o produto da massa pela aceleração, ou x2 pontos, né? Com isso, eu posso reescrever essa equação que está aqui em cima dessa maneira. x2 pontos é igual a ômega ao quadrado vezes x, e isso aqui, por sua vez, é igual a zero. Esse ômega é a constante, ele é resultado da divisão da constante k por m, quando eu reajeitar esta equação aqui, né? Então, dividindo k por m e passando todo mundo para um lado só da equação, isso aqui é o que a gente chama de ômega ao quadrado. Então, ele é, por definição, a raiz quadrada de k sobre m que aparece na equação diferencial. Resolver a equação diferencial, essa é uma equação diferencial de segunda ordem. Então, resolver essa equação diferencial, como a gente já viu lá atrás, significa resolver o polinômio característico. E o polinômio característico dessa equação, ele é esse daqui, p ao quadrado mais ômega ao quadrado igual a zero. Então, encontrar as raízes desse polinômio para p é relativamente simples, né? Só que essas raízes vão ser imaginárias, são imaginárias puras. Então, o p vai ser mais ou menos i vezes ômega. Quando a gente tem o caso dessas duas raízes imaginárias puros, a solução que a gente vai encontrar, portanto, para a equação diferencial é aquela solução oscilatória, em termos de cosseno. Então, a solução final, que fala para a gente qual é a função horária do oscilador harmônico simples, é essa função aqui. Uma constante vezes o cosseno de ômega t mais φ. Alfa e φ são constantes arbitrárias. E elas são determinadas quando a gente impõe a condição inicial do problema, né? O que acontecia com o problema no instante inicial. Qual era a posição dele e qual era a velocidade dele. Ômega representa a frequência angular, que está relacionado com as constantes da mola e a massa da partícula. Então, utilizando as condições iniciais impostas, que são condições até genéricas, né? Substituindo na equação, a gente chega na seguinte coisa. Ó, se o x é dado por essa expressão, o x ponto, que é a velocidade, vai ser dado por essa equação. Então, quando eu coloco zero no lugar do t, isso aqui tem que ser igual a x0. E quando eu coloco zero no lugar do v, isso aqui tem que ser igual a v0. E isso permite que eu monte um sistema não linear para encontrar essas constantes que ficaram faltando, né? Quem são as constantes alfa e φ? São dados por esse sistema. Se a gente pensar aqui numa situação mais real, né? Vamos pensar que a condição inicial é a seguinte. A partícula ela é puxada até um máximo de deformação da mola, que acontece no ponto x igual a a. Então, a posição inicial da partícula é x0 igual a a. E a velocidade inicial é zero, ela é solta a partir do repouso, né? Então, a gente vai supor isso daqui, x0 igual a a, x.0 igual a zero. Fazendo essa substituição na equação, eu fico com esse sistema de equações, que eu posso resolver sem muitas dificuldades e chego nesse resultado, que uma solução possível é falar que o alfa é igual a a e o φ é igual a zero. O que quer dizer alfa igual a a? Quer dizer que a constante que aparece multiplicando o cosseno aqui é a amplitude do movimento, é a deformação máxima produzida na mola, assim como a gente tinha visto já lá atrás, quando a gente estudou o movimento de forças conservativas quando a força era elástica, né? Então, a constante que aparece aqui é a amplitude, como a gente já esperava, e aqui dentro aparece a frequência angular de oscilação do oscilador harmônico, tá?
Então, só para deixar claro, o A representa a amplitude do movimento, que é a deformação máxima. O ômega é a frequência angular, que está relacionado com a constante elástica da mola e a massa. E a frequência angular, por sua vez, está relacionado com a frequência de oscilação, por meio dessa expressão, né? Ômega é igual a 2π vezes f, ou ainda, se a gente quiser representar em função do período, 2π sobre o período. Então, qualquer uma das duas opções, eu posso escrever em função da frequência ou do período, são equivalentes. Muito bem. A solução é uma solução do tipo oscilatória. Significa que o x de t ela é uma função do cosseno que oscila entre mais a e menos a. A deformação máxima vai ser a e a deformação mínima vai ser menos a. Como a gente já esperava, é um movimento que acontece aqui dentro, ó, entre menos a e a. Então, o movimento acontece estritamente aqui dentro e não fora desse intervalo. O período de oscilação é essa distância, 2π sobre ômega. Um outro exemplo aqui, só para contrastar com o anterior, vamos pensar que a posição inicial é menos A e não A. Tá? Então, vamos pensar que ao invés de a gente puxar a mola até o ponto máximo, a gente empurrou a mola até o ponto máximo. E a velocidade inicial também é zero, ela foi abandonada a partir do repouso. Então, quando a gente solta a mola, esse sistema é posto a oscilar. As condições iniciais diz para mim o seguinte, que o x0 é igual a menos A, que é o que tem aqui. E o v0 é igual a zero, que é o que tem aqui. Então, resolvendo esse sisteminha, mesma coisa, sem muita dificuldade, a gente consegue inferir que o alfa tem que ser igual a A e o φ, que é o ângulo, ele tem que ser igual a 180 graus, tem que ser igual a π. Então, note que tem uma diferença, né? A amplitude é a mesma coisa, não mudou nada. A amplitude do movimento é A, é o mesmo número que aparece aqui multiplicando o cosseno. A frequência angular, a mesma coisa, continua no mesmo lugar. O que mudou é que agora aparece essa fase extra aqui dentro do cosseno. Essa fase extra diz respeito somente ao ponto onde o movimento começou. Se a gente escolher o movimento começando na outra extremidade, não tem necessidade de colocar fase nenhuma. Se a gente começar o movimento nessa extremidade, aí precisa colocar uma fase π. Se a gente começar o movimento num ponto intermediário, vai aparecer algum outro ângulo intermediário aqui no meio também. Então essa fase é para corrigir essa diferença de onde que o movimento começa, simplesmente. Então, esse é um movimento harmônico simples, a gente já estudou ele. Eu só queria fazer essa análise baseado na equação diferencial para a gente poder comparar com o movimento harmônico amortecido, que é o que a gente vai ver na próxima videoaula.